Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre a questão da cidadania, né, de Jesus. Eu tive um primeiro vídeo que eu falei especificamente da cidadania de Jesus. Agora eu vou falar um pouco sobre a cidadania de Paulo, né, que o argumento que eu estava colocando com a cidadania de Jesus é que para Jesus ter cidadania, ele teria de ter recursos, e a família não é descrito assim nos evangelhos como uma família de recursos, né? E tampouco Jesus é descrito como uma família de escravos, né? José e Maria não são escravos, né? Então, seria uma outra possibilidade de ganhar a cidadania, seria ter um senhor que é cidadão romano e você ser escravo desse senhor. E, de repente, você conseguir essa alforria, né? Essa manumissão, e você, nesse momento, então, ganharia a cidadania romana. Seria uma outra condição. Mas não parece ser esse o caso da família de Jesus. Então só restaria a possibilidade de ter recursos, né? Então eu vou tentar mostrar isso, né? Que quais são os argumentos históricos para isso. E com relação a Paulo, vou entrar também na discussão, afinal de contas, Paulo tinha cidadania romana ou não? Porque a informação de cidadania romana, ela aparece em Atos dos Apóstolos, né? O John Crossan, nesse livro aqui, Em Busca de Paulo, ele vai discorrer sobre essa questão e ele vai falar ali na página 16, vai falar o seguinte: faz parte também dessa elevação lucana do status de Paulo. Ele está se referindo a Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, que ele eleva Paulo, né? Então faz parte dessa elevação a sua cidadania em Tarso, tal como Atos 9:11, bem como a sua cidadania romana, Atos 16:37. Então ele era cidadão pela cidade de Tarso e era cidadão pela cidade de Roma, cidadão romano, tá? A cidadania de Tarso ele coloca como impossível e a cidadania romana ele coloca como improvável. De qualquer forma, Paulo nunca mencionou ser romano nas cartas de Paulo. E se os açoites romanos servem de indicação, Paulo foi açoitado. E um cidadão romano não é açoitado, tem essa prerrogativa, né? Então, ele nunca teria sido cidadão romano. Então, aqui temos John Crossan dizendo que, não, isso tudo é invenção de Atos, por sinal, Atos é tudo lenda, né? Isso vai dentro da Juliana Cavalcante, André Chevitarese. Atos é um conto de ficção, não tem nada histórico ali, né? Então, a cidadania romana do Paulo vai nesse pacote aí. Então, John Crossan não dá credibilidade nisso. Vamos ver o que diz o Giuseppe Barbaglio, tá? Giuseppe Barbaglio, página 43, ele vai dizer o seguinte: aos Atos dos Apóstolos, devemos ainda a informação de que Paulo era cidadão romano de nascimento, Atos 22:25. Evidentemente, seu pai ou seu avô conquistaram a cidadania romana por méritos, que não conhecemos, junto aos dominadores romanos da Cilícia. Parece-nos que somente um hipercriticismo preconcebido poderia negar o fundamento histórico desse dado. Então, Barbaglio diz que, olha, só se for um hipercrítico, né, que é o caso do Crossan, né? Então ele defende que é cidadão romano. Outro livro que eu trago aqui, né, é o do Hugo Schnelli, Paulo, Vida e Pensamento. Ele diz assim: Paulo possuía cidadania romana, provavelmente por descendência de um escravo judeu liberto, conforme Atos 22:28. Tá? Ele vai alegar que a cidadania não era concedida apenas a membros da elite. Paulo não era membro da elite, né? Mas ele ganhou, mas também não eram só membros da elite, porque em Atos 6:9 se diz que os libertini, né, os escravos libertos, também ganhavam. Poderiam, não necessariamente todos, mas haveria, em alguns casos, era possível ganhar essa cidadania romana. O Atos 22:28, né, em questão, ele vai dizer o seguinte, a passagem que diz: o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Paulo respondeu: eu a tenho por direito de nascimento. Então essa passagem está dizendo que Paulo não pagou, porque ele era criança, mas a família pagou? Não o diz a passagem, tá? A passagem só diz que Paulo não pagou. Eu não paguei nada. Mas o teu pai pagou?
essa questão não fica, é, não fica clara, né? Bom, para resolver essa questão, o Hugo Schnelli ele vai se referir ao Martin Hengel, tá? No Pré-Christian Paul. Tem outro livro que também fala sobre Paulo, que é o Dicionário de Paulo e Suas Cartas, do Gerald Hawthorne e do Ralph Martin. Ele também vai fazer referência ao Martin Hengel. Também vai fazer referência. E ele vai comentar o seguinte: segundo a tradição preservada em Jerônimo, no comentário a Filemon e no Homens Ilustres, capítulo 5, bem como Fóssil, em Questões Anfil 116, os pais de Paulo foram levados como prisioneiros na guerra da cidade de Giscala, na Judéia, para Tarso. Presumivelmente escravos de um romano, foram libertados e receberam a cidadania. Os direitos do cidadão romano incluíam direito de apelar depois de julgamento, isenção de deveres imperiais, como serviço militar, enfim. E liberava dos açoites também. Agora, o caso de Paulo, ele alarga o fato de Paulo ter sido açoitado, a melhor explicação para o silêncio de Paulo em Filipos, né, a respeito da sua cidadania, logo depois, até depois que ele foi açoitado, que aparece em Atos 16, 22, é que ele queria seguir Jesus no sofrimento. Ele aparece isso em Filipenses 3:10, Colossenses 1:24, 2 Coríntios 4:7 e no 6:4. Então veja, Paulo está sendo açoitado porque ele quer seguir o exemplo de Jesus. Ele diz isso nas cartas dele. Então ele teria a prerrogativa de não ser açoitado, mas ele diz: não, 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 pode me açoitar, porque eu quero me parecer com Jesus. O que isso sugere? Que Jesus não era cidadão romano. Esse aqui é mais um argumento em prol de que Jesus não era cidadão romano, tá? Conforme as cartas de Paulo, né? Esses relatos são dados aí que Jesus queria seguir Jesus no sofrimento. Tá em Filipenses, Colossenses, 2 Coríntios, tá? Bom, então, de qualquer maneira, esse dicionário de Paulo e suas cartas, do Gerald Hawthorne, ele vai se referir ao Martin Hengel, tá? Para os argumentos a favor da cidadania de Paulo. Vamos ver então o que o Martin Hengel diz, né, no Pré-Christian Paul. Ele diz assim: aqueles que tinham sido vendidos como escravos na época e eram libertados novamente, em alguns casos poderiam ter recebido a cidadania romana ao mesmo tempo. Em alguns casos. Tarso, Paulo de Tarso, também tinha muitos laços com Augusto. Tarso, a cidade de Tarso, né? Devido à sua atitude positiva para com Roma no período entre Pompeu e Augusto, a cidadania romana foi concedida a um grande número de cidadãos da cidade. Durante o Império, um censo de 500 dracmas era um requisito para a cidadania de Tarso. Ou, o que me parece mais provável, a cidadania poderia ser comprada para essa quantia. Então, a afirmação do Martin Hengel. Martin Hengel, 500 dracmas. 500 dracmas era o preço da cidadania em Tarso. Então era automático? Não, tinha que pagar. A não ser que você fosse um escravo e aí você ganhava por conta do seu senhor que te deu absolveu, né? Te deu a liberdade e aproveita e você ganha a cidadania. Tá? Mas não sendo esse caso, que esse caso aí não seria o caso de Jesus, porque não consta que José fosse escravo, então não se encaixaria nesse quadro aí. A única maneira de ele ganhar seria comprando mesmo. Bom, vamos continuar com os argumentos do Martin Hengel. Tá? Ele chama atenção, com base em Dion Crisóstomo, que é possível que tenha havido gradações de cidadania em Tarso. Tá? Ele chega a se referir a trabalhadores têxteis com uma categoria especial. Isso significa que
haveria uma cidadania plena, com todos os direitos, e talvez uma cidadania meio plena, né? Não é totalmente plena, que daria só direito às assembleias, por exemplo. Tá? Então isso é uma coisa que é possível também. Se quisermos acreditar na palavra de Lucas, tendo em vista as fontes, parece-me mais plausível que a cidadania de Tarso de Paulo tenha ocorrido por meio da compra. Meio da compra, especialmente porque também temos outros relatos sobre a compra de cidadania na polis grega. Augusto disse que proibiu os atenienses de se envolverem em tal comércio de cidadania, que servia sobretudo para encher os cofres do Estado. Portanto, o que é dito sobre Paulo em Lucas, em Atos dos Apóstolos, parece ser correto. Tá? A questão dos açoites, ele leva em conta que não era uma regra muito seguida. Houve casos de cidadãos romanos que eram açoitados, inclusive crucificados. Tá? Também houve isso. Então, assim, se foi crucificado, imagina ser açoitado. Seria uma regra que não seria seguida a tanto rigor assim. Mas, de qualquer maneira, no caso do Paulo, ele deliberadamente ele quis se parecer com Jesus. Quer dizer, então isso não é um argumento para dizer que ele não tinha cidadania romana, o fato de ele ter sido açoitado. Ele diz assim, Martin Engel, se a cidadania romana de Paulo, e portanto a base de seu julgamento, é uma invenção de Lucas, então deveríamos finalmente confessar e considerar todo o livro de Atos dos Apóstolos como uma ficção romântica. Mas mesmo seus críticos mais severos não tiram essa conclusão. Então veja, o que o Martin Engel está dizendo é o seguinte, cara, tem gente que ainda é mais crítica do que o mais severo crítico, que é o caso do Crossan, que é o caso da Juliana Cavalcante, que considera Atos como uma ficção romântica. Né? O Martin Engel, que é mais pé no chão, está dizendo, olha, meu amigo, tu tem que ser muito radical para rejeitar essa historicidade desse texto. Tá? Então essa questão da cidadania romana, ela está sendo citada em Atos, e ao que tudo indica, Paulo de fato era um cidadão romano. Tá? Finalmente, a realidade da cidadania romana de Paulo também é apoiada pelo fato de que, geograficamente, Paulo ele tinha dois nomes, né? Ele assumia dois nomes. Paulo, que seria o Paulo, nome romano, e Saulo, o nome judeu. Inclusive, um engano comum as pessoas imaginarem que Paulo mudou de nome quando ele se converteu, naquela visão que ele teve de Jesus, né? Então ele se converteu ali. Não, ele sempre teve esses dois nomes, desde criança. Só que ele usava mais o nome de Saulo, porque ele era judeu. Né? Usava mais de Saulo. Quando ele se converteu e se orientou para os gentios, né? Começou a frequentar ali as províncias romanas ali, aí ele passou a usar mais o nome de Paulo. Então ele chama essa atenção, que Paulo está se voltando para as províncias ocidentais romanas. Né? Quando ele se volta para as províncias ocidentais romanas da Península Ibérica, ali na Ásia, ele se volta só para as províncias romanas. A metrópole helenista judaica de Alexandria, que na época era a grande rival e inimiga ideológica de Roma, Paulo não vai pegar lá. Não vai pegar lá. Então o roteiro de viagem de Paulo se concentra nas províncias romanas, que é um indicativo de que ele era um cidadão romano. É possível que, muito possivelmente, Paulo sabia falar alguma coisa de latim. Tá? Com relação ao pai de Paulo ter recebido essa cidadania por serviços políticos ou militares, ele é possível, mas ele não descarta totalmente isso, é possível, mas ele não tem como saber. Não dá para saber como é que o pai do Paulo conseguiu essa cidadania romana, não dá para saber. Isso o Barbaglio já concorda a mesma coisa. Uma razão mais importante para estender esse privilégio, particularmente entre os judeus que vieram da Palestina, foi a emancipação dos escravos pelos cidadãos romanos, mesmo que ainda houvesse certas restrições à cidadania de um liberto. Aqui a compra da liberdade por parte de parentes e amigos pode ter desempenhado um papel importante no caso de Paulo. No judaísmo antigo era considerado um dever religioso, de acordo com um conhecido relatório de Philon, que deve ser levado muito a sério pelos historiadores. A maioria dos judeus que viviam em Roma eram romanos.
Em Homens Ilustres, capítulo 5, Jerônimo diz de forma ainda breve e clara que o próprio Paulo veio da Giscala, na Judéia, e de lá emigrou para Tarso, com seus pais, como prisioneiro de guerra. No entanto, isso contradiz Atos dos Apóstolos 22, 28, onde Lucas explicitamente faz Paulo contar a Cláudio Lísias que ele nasceu cidadão romano. Se Jerônimo, cuja fonte presumivelmente escrita é desconhecida, estivesse certo, poderíamos pressupor que Paulo era apenas um liberto e não um cidadão romano pleno. O amplamente lido patriarca Fócio, que talvez se baseasse na mesma fonte que Jerônimo, tentou resolver a contradição alegando que Paulo foi concebido em Giscala e nasceu em Tarso. Essa informação enigmática não pode ser verificada historicamente. Parece bastante plausível que os antepassados de Paulo tenham se tornado prisioneiros e escravos como resultado de hostilidades que continuaram a aumentar depois do saque do templo em Pompeu, 63 a.C. Como e por que os pais de Paulo vieram para Tarso também permanece em aberto. Então, esse é o relato do Martin Hengel, que fala sobre a questão de Paulo, né? O Tácito, agora sobre a cidadania, né? O Tácito observa que a maneira como muitas províncias se aculturavam e adotavam as tradições romanas de forma a servir, acabavam, na verdade, servindo aos interesses de Roma. Tácito diz assim: eles, em sua ignorância, davam a isso o nome de civilização, mas na realidade era parte da sua escravização. Tá? Então, Roma dava muito liberdade às províncias, né? Por isso que tinha essa cidadania aí para todo quanto é lado, né? No começo. Em muitas províncias eram estendidos os direitos de cidadania romana aos nascidos na região, inclusive com direito ao voto. Esse modelo foi logo estendido ao exterior e acabou sustentando o Império Romano. Cada cidade possuía uma Câmara Municipal e diversas magistraturas. O poder central de Roma deixava às autoridades locais uma série de atribuições, como a manutenção da ordem, a justiça, a construção e manutenção de edifícios, cuidado com os cultos, organização de festas, gestão do orçamento da cidade e mesmo a recepção de impostos eram praticados pelas autoridades locais. Alguns autores chegam a afirmar que o Império Romano nada mais era do que uma imensa federação de cidades autônomas. Estima-se que 25% dos membros do Império Romano, do Império todo, eram cidadãos no século I, sendo que os libertos representavam aproximadamente 80% desse grupo. Esse dado é do Crossa. O imperador Septímio Severo, por exemplo, ele tinha origem em Leptis Magna, no norte da África. Então ele não nasceu em Roma. Trajano e Adriano, eles vinham da Espanha, nasceram na Espanha. No tempo de Trajano, a autonomia local das províncias já se mostrava abalada, de modo, por conta das contas, as contas começaram a não bater, né? De modo que se fez necessária a nomeação de decuriões à revelia do poder local para garantir a arrecadação. Mas ainda se trata de medida que não se generalizava. Com os antoninos e a crescente inadaptação das finanças locais para manter os luxos da aristocracia local, levou Roma a emissários curadores e inspetores. Com a transição da república para a monarquia, o imperador passou a nomear seu sucessor, de modo que os cidadãos não mais votavam para a escolha do imperador. Por isso que Roma está flexibilizando essa cidadania, que já não tem mais direito a voto para o imperador. Com isso, a cidadania é gradualmente ampliada, até um momento que vai ampliando gradativamente, até chegarmos em 212, quando Caracalla transforma todo habitante livre, não é escravo, livre do império, em cidadão romano.
de modo que de uma hora para outra, 30 milhões de habitantes das províncias tornaram-se legalmente cidadãos romanos. Aqui o livro do John Stambaugh, o Novo Testamento, página 25, ele vai dizer o seguinte: no século I a.C., pensadores jurídicos como Cícero criticavam que não era possível ser, ao mesmo tempo, cidadão romano e cidadão de outra municipalidade. Esses escrúpulos foram superados na época do Principado. Paulo, por exemplo, era cidadão de Tarso, uma cidade insigne, Atos 21, 39, e de Roma, Atos 22, 25. Então, nós temos esses depoimentos. Conclusão, arrematando a posição de Crossan, é uma posição minoritária, e nós temos aí os relatos de que Paulo era cidadão romano e, muito possivelmente, a família dele pagou, ou pelo menos tinha que ter o mínimo de posses para conseguir essa cidadania. Tá? Então, é isso. Muito obrigado, então.